Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adriano Costa, sou o professor aqui que vai trazer aula para vocês sobre atualidades. Atualidades é uma temática que vem aparecendo bastante, principalmente naqueles concursos que têm como área os conhecimentos gerais. A gente percebendo, né, como já disse nas aulas anteriores, que sempre nessa área de conhecimentos gerais, sempre atualidades é um tema recorrente. A ideia da nossa aula de hoje é trazer alguns temas que aconteceram, principalmente nos primeiros 3 meses agora de 2025. Essas temáticas já podem aparecer na tua prova, tu que vai fazer aí alguma prova para algum tipo, né, de concurso para polícia. Tá? Então, a ideia da nossa aula de hoje é abordar esses temas para ti. Bom, vamos então ao primeiro assunto, que é a aviação. Pessoal, sempre o assunto, né, que envolve aviação, a gente sempre acaba não gostando de abordar esse assunto, principalmente quando envolve acidentes. Porque a gente sabe que, infelizmente, o número de óbitos sempre é muito grande. Mesmo que a aviação tenha, logicamente, né, todo um quesito de segurança e que a cada ano se avança mais, e que, inclusive, né, quando se tem um acidente de aviação, isso a gente fala no nível mundial e o Brasil não é diferente, em que sempre há uma questão, né, de segurança e de estudos para que esses acidentes não voltem a acontecer, como é o caso da CENIPA. A CENIPA é uma instituição brasileira, né, no qual ali tem profissionais altamente capacitados, que sempre num acidente eles tentam, né, fazer investigações e principalmente não achar culpados, mas sim achar falhas que podem ser solucionadas para que elas não aconteçam. Bom, aqui é a mesma coisa. Um voo, né, seguia de Cascavel, Paraná, para Guarulhos, São Paulo, no meio da sua viagem em Vinhedo, na região, né, também de São Paulo, interior de São Paulo, acabou caindo essa aeronave da empresa VolPass, no qual 62 pessoas que estavam a bordo, né, acabaram morrendo, infelizmente. Bom, seguinte, gurizada, aqui dá, é um voo no qual era um voo numa área, caiu numa área residencial, era um voo comercial, né, de uma empresa que, inclusive, atualmente, hoje, dia 27 de março, essa empresa ela está suspensa, ela não está podendo fazer voos porque ela não mostrou, né, todos os quesitos de segurança no qual as agências, né, de aviação estão pedindo. Então, essa aeronave, né, ainda se está estudando, ainda os estudos iniciais indicam que pode ser uma falha na questão climática, que essa aeronave ela passou por uma região de nuvens concentradas com alta concentração de neve, no qual as hélices do avião, como vocês podem ver aqui da aeronave, ó, essas hélices aqui, elas acabaram, né, congelando e assim, né, congelando o motor, o que prejudicou, logicamente, a dinâmica da aeronave e assim ela acabou perdendo o controle e caindo num formato de parafuso, né? As imagens, isso repercutiu bastante os moradores que filmaram a queda dessa aeronave. Como que pode aparecer para ti, então? Seguinte, aonde que foi a cidade que caiu essa aeronave? Vinhedos. De quem era a empresa? Volpair. E quais são as causas preliminares desse acidente? É basicamente a questão, né, de questão climática, por ter entrado numa nuvem altamente concentrada de neve, no qual, né, isso prejudicou toda a dinâmica da aeronave. O que seria o ideal? O ideal é que tivesse tido a prevenção, né, satélites, né, de questão de tempo meteorológicos poderiam ter visto isso e poderiam ter dito para o piloto, ou o piloto mesmo ter também pedido uma sinalização para que tivesse mudado a rota, de sair dessa nuvem, né, no qual ele acabou enfrentando. Outro acidente que mexeu muito com a questão, né, do Brasil, e não somente do Brasil, mas do Rio Grande do Sul, porque o acidente foi aqui, foi a queda de avião, então, né, em Gramado, tá, Rio Grande do Sul, no qual era uma família de São Paulo, uma família, o dono, né, da aeronave era um empresário de São Paulo, no qual essa família já foi, infelizmente, né, ligada em outros acidentes, inclusive a mãe do dono do avião no qual pilotava, que também faleceu nesse acidente, já tinha morrido 10 anos antes, também num acidente de avião, no qual as causas do acidente, né, aponta como falha do piloto. E a queda do avião, basicamente, também foi por uma questão climática, porque as condições do tempo não eram adequadas para um voo, porque tinha muita neblina na região. Quem é aqui da região do Rio Grande do Sul e conhece, né, a questão de Gramado, sabe que tem forte neblina, mesmo no verão. Tá? Então, era para ter aguardado um pouco mais o piloto, mas o piloto achou que, pela questão do olho nu, poderia fazer essa viagem. Fazendo o voo, né, subindo, não acabou de chegar nos níveis ideais, né, de altitude, acabou perdendo o controle e, assim, né, caindo numa avenida principal de Gramado, na Avenida das Hortênsias. Bom,
Esses dois estudos, tá, eles mostram o seguinte, que uma coisa que o Brasil vai ter que investir muito nos seus aeroportos, porque a rede de aeroportos no Brasil aumentou muito, os aeroportos regionais, é que muitos aeroportos, mesmo com voos comerciais, eles não têm uma central de tráfego, eles não têm uma central de monitoramento. E isso é muito ruim, porque fica ao piloto a responsabilidade de todo o voo. Quando se tem uma central, né, de tráfego, uma central de monitoramento, essa central consegue, né, de alguma forma, passar as melhores informações ao piloto, consegue também estar com ele durante o voo, dando uma maior segurança para todos que estão ali naquela aeronave. Então, neste caso aqui de Gramado, era um aeroclube, então não tinha nada, né, que monitorasse toda essa condição climática na região. Ficou muito a decisão do piloto, logicamente, as ferramentas no qual ele tinha eram limitadas, poderiam ter tido mais ferramentas e, consequentemente, com isso, né, possivelmente ele não iria fazer um voo e não teria ocorrido o acidente. Um outro fato também que pode aparecer para ti, né, mesmo tenha sido em outro país, né, como era um voo, né, que era de uma aeronave que saiu, né, da capital da Azerbaijão, Baku, e que se destinava, né, a Grozny, na Rússia, e que acabou caindo no Cazaquistão, tá? Mas aqui um fato importante, pessoal, é isso aqui, ó, a Embraer. Para quem não sabe, a Embraer é uma empresa brasileira na questão de aviação. Não somente de aviação, mas até mesmo de questão tecnológica, de drones, de satélites, enfim. A Embraer, ela monta Boeings, tá? No caso, essa aeronave fabricada pela Embraer caiu no dia 25 de dezembro de 2024, tá? Repito, caiu no Cazaquistão. Os estudos indicam que essa aeronave foi atingida. Atingida por quem? Pelos russos, tá? Porque eles acharam que era uma aeronave inimiga. Como vocês sabem, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Então achava que era alguma aeronave ucraniana, não identificou direito e acabou, né, jogando, né, mísseis, atacando essa aeronave acabou caindo e assim, né, acabou, né, 67 pessoas a bordo, né, acabaram, 67 pessoas a bordo, 38 acabaram morrendo, tá? Então, por que esse fato pode cair? Porque envolve essa empresa brasileira, no qual todo agora o estudo para se identificar as causas do acidente e, principalmente, né, pensar em não chega esse estudo, se tem alguma falha técnica da aeronave, a Embraer é que fica responsável, né, de fazer esse estudo, porque ela é a fabricante da aeronave, ela precisa dar respostas, porque se ela não der as respostas que precisa, ela pode sofrer consequências, inclusive ser suspensa, né, ou outras grandes marcas, grandes empresas não comprarem sua aeronave, que isso, logicamente, é muito ruim para a empresa, tá? Então, esses dois fatos, né, esses três fatos, perdão, na questão de aviação, podem aparecer para ti na prova. Repetindo, a questão aqui de Vinhedo pode aparecer aonde que caiu o avião, quais são as causas preliminares do acidente, que é a questão climática, de que o piloto passou por uma alta nuvem concentrada de neve, o que congelou as hélices do motor e perdendo assim a sua questão, né, de dinâmica. A queda do avião de Gramado, é que o avião saiu de Gramado e saiu de Canela e acabou caindo em Gramado devido às condições que não eram favoráveis ao voo, que a decisão foi altamente do piloto, porque não tinha central de monitoramento. E o último, o caso da Embraer, no qual uma empresa brasileira de mountain no qual uma das suas aeronaves foi abatida pelo exército russo e acabou caindo no Cazaquistão. Tá? Isso pode aparecer para ti na hora da tua prova. Olha só, assunto que ainda está atual. Por quê? Porque ainda a gente está vendo, né, na prática. Eu sou professor e eu estou vendo isso na prática, né, no uso do celular. Até vou dizer que, para mim, particularmente, eu pensava que poderia ser pior. Uma maior resistência dos alunos, tentativas de tentar burlar a lei, mas até que não. A gente está vendo, inclusive, uma boa ação, né, dos jovens. Os jovens estão entendendo a importância. Está melhorando muito o rendimento escolar, tá? É outra realidade. O uso do celular nas escolas sim prejudica e quanto mais o ambiente de sala de aula da escola não ter essa ferramenta por perto, melhor para o ensino-aprendizagem, não somente o ensino-aprendizagem, pessoal, mas também da convivência, porque o celular também afastava a convivência presencial disso. Bom, falando nisso, se percebia que esse era um grande desafio das escolas, que precisava enfrentar, precisava pensar uma solução para esse problema, no qual já alguns estados, inclusive o Rio Grande do Sul, já tinha uma lei que não permitia o uso do celular. Era uma lei em torno de 2006, tá? Mas era uma lei que nunca foi respeitada. No caso que aconteceu agora, foi uma lei no quesito nacional, uma lei que teve muito mais repercussão da mídia, repercussão política. A sociedade acompanhou mais e também a comunidade escolar.
Então, por isso que é uma lei que, de alguma forma, teve uma maior abrangência. No qual, um fato que é muito importante, pessoal. Aqui aparece, né, a matéria, tá? E fala no uso do celular. Mas não é somente o celular. É qualquer dispositivo eletrônico. Tá? Não pela letra do professor, não é muito boa. Estou utilizando o dispositivo que estou aprendendo ainda, então. Mas quer dizer dispositivo eletrônico, tá? O que é um dispositivo eletrônico? Não é somente um celular, é um fone de ouvido, é um relógio, né, digital, um smart, né? Não pode. Até aquela máquina digital que nós utilizávamos antes, os alunos tentaram levar essa máquina para tirar foto, né? Também não pode, é um dispositivo eletrônico, tá? Então, a lei, ela identifica o seguinte: qualquer dispositivo eletrônico não pode estar no ambiente de sala de aula. Claro que o maior desafio era o celular, né? Mas não é somente o celular que não é permitido mais nas salas de aula. E essa lei, pessoal, ela só vale para alunos. Professores e outros servidores não estão na lei. Mas o que a gente está vendo na prática? É que todo mundo não está utilizando o celular. Inclusive eu não estou podendo mais utilizar o celular dentro da sala de aula, somente na sala dos professores. Tá? Isso, tá? Logicamente, o objetivo, né, é melhorar a questão, né, da saúde mental dos alunos, física, psíquica da criança, né, garantir, né, uma forma equilibrada do aprendizado, tá? Tudo isso um maior convívio entre os alunos, tá? Então, essa lei, né, que foi aí assinada no início do ano, né, agora no dia 25 de janeiro, tá? É uma lei no qual, né, ah, já está em vigor e como pode aparecer para ti é o seguinte: primeiro, não é somente o uso do celular, é qualquer dispositivo eletrônico. Os alunos somente estão previstos na lei, não os professores. E esta lei, né, serve para que melhore o quê? O rendimento dos alunos, saúde mental, mas principalmente, né, a interação social entre os alunos. Certo? Bom, seguindo. Criptomoeda. Para quem não sabe, né, criptomoeda ela é uma moeda virtual, utilizada para pagamentos e transações comerciais. Por que, da onde que vem o termo criptomoeda? Cripto quer dizer, né, baixo. Vou botar aqui, baixo, ou subterrâneo. Moeda, né, quer dizer, então, dinheiro. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que é o seguinte, que é uma moeda no qual ela, vamos dizer que ela seja uma moeda que ela está nas partes mais baixas. Como assim partes mais baixas? Porque as partes de cima são as moedas oficiais que nós conhecemos, como o real, o dólar, o euro, enfim. A criptomoeda, né, ela logicamente gera atenção por causa que ela é uma moeda no qual ela não tem o quê? Ela não tem a questão, né, do controle do Banco Central, por isso diz descentralização. Ela tem o anonimato, por quê? Porque não há o controle das transações comerciais. Não é que nem a gente que tem o controle bancário, a polícia tem o controle bancário da gente, tem toda uma fiscalização. E o custo zero de transação porque não paga imposto. Então ela é uma moeda, tá? Uma moeda que ela não é nacional. Tá? É uma moeda que não é oficial. Ela não é uma moeda oficial. Não é nacional. Tá? Então, o que acontece? Acontece que, logicamente, é uma moeda de risco. É um investimento de risco. Se é um investimento de risco, logicamente, ele pode gerar muito dinheiro para as pessoas. Só que nos últimos tempos, a gente vai tendo o seguinte, pessoal. A gente vai tendo países adotando a criptomoeda. El Salvador, durante um tempo, colocou a moeda como sua moeda oficial. Agora, recentemente, ele tirou, porque mudou o governo, viram que tirou alguns erros, então decidiram mudar e tirar como moeda oficial. Mas olha que interessante isso aqui, ó. Os Estados Unidos, no governo Trump, agora, dia 6, né, de março, decidiu o seguinte, de que vai criar uma reserva estratégica, uma reserva estratégica, tá, de bitcoins, que é a criptomoeda. A Rússia já fez isso. Pessoal, a Rússia já fez isso. Quando que a Rússia fez isso? Antes da invasão na Ucrânia. Por quê, professor? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que as suas reservas cambiais seriam confiscadas, as suas reservas de dinheiro internacionais seriam confiscadas. Eles mudaram tudo para a criptomoeda. Por quê? Porque assim nenhum país tem controle, tá, da sua moeda. Porque a reserva internacional, qual é a moeda? É o dólar. Eu pergunto para vocês quem tem controle do dólar no nível mundial, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estava pronto para o quê? Para confiscar, para bloquear as reservas de dinheiro da Rússia para a Rússia quebrar. A Rússia, sabendo que isso iria acontecer, mudou a sua moeda, mudou a sua reserva internacional, né, externa,
de dólar para criptomoeda, que assim nenhum país pode confiscar. Tá? Então, isso pode aparecer para ti aí na prova. Gurizada, onda de calor. Pessoal, quem sabe, né? Banca da Fundatec vai fazer o concurso da Brigada, e os concursos também. Tá? Teve um concurso para Marau, agora é início do ano. Tá? Agora é início do ano. Gurizada, caiu uma questão sobre isso. Ondas de calor. Ondas de calor. Perguntando exatamente quais foram os motivos que fizeram suspender o início das aulas no Rio Grande do Sul, né, na Rede Estadual do Rio Grande do Sul, no dia 10 de fevereiro. E era onda de calor. Tá? Então, atenção aqui a esse tema. O que é uma onda de calor? A onda de calor é uma bolha. Vocês podem ver aqui, ó. Uma bolha. Como que estou apagando? Uma bolha que se forma, tá, na região, impedindo que uma massa de ar frio venha e venha a umidade daqui. No qual aqui vai ficar calor extremo. No qual nenhuma umidade, nenhum frio consegue entrar. É como se fosse uma panela de pressão. O ar quente circula, 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 cada vez ganhando maior força, e com isso formando essa onda de calor absurda, que tivemos, né, temperaturas aí chegando em torno de 50 graus. O que, logicamente, né, o nosso corpo já não sustenta uma temperatura acima de 35 graus. Nosso corpo já fica ruim. A gente tem que consumir muito mais oxigênio. Nosso corpo fica muito mais cansado, porque as temperaturas são de 35 graus. O nosso organismo tem que produzir oxigênio, a respiração muito maior do que a condição normal. Então, por isso, é extremamente preocupante uma onda de calor, porque coloca, né, vidas em risco, coloca um intenso uso, né, da rede elétrica dos ar-condicionados, podendo dar apagões. Também pode gerar, né, uma onda de calor, uma estiagem. Né? Então, são uma série de fatores, né, que isso pode prejudicar para ti. Seguinte, pode então gerar, né, dor de cabeça, tontura, náusea, confusão mental e até mesmo a perda da consciência. Percebam os impactos que uma onda de calor causa. Tá? Repetindo, então, como pode aparecer para ti? O que é uma onda de calor? É uma bolha que se forma numa região, impedindo que uma massa de ar frio e úmida avance sobre as regiões que ela está ocupando, tornando assim dias recorrentes com calor. Tá? Isso que nós tivemos nesses meses de fevereiro e março no Rio Grande do Sul. Tá? Continuando. Gurizada, para o Rio Grande do Sul, logicamente, temos que abordar esse assunto. Logicamente, isso aqui envolve geologia. Tá? Geologia. No qual, na geologia, nós temos tipos de estruturas geológicas. Vou botar aqui no cantinho. Estrutura geológica. Quem lembra das aulas de geografia vai lembrar disso. Sou professor de geografia. E quem não lembra? Tem bacia sedimentar, onde nós encontramos petróleo. Tem escudo cristalino, onde nós encontramos minério. E tem os dobramentos modernos, que é onde ainda há terremotos, ainda há outros tipos, né, de movimentações geológicas. Tá? É na bacia sedimentar que nós temos, né, petróleo, que é o que a gente vai falar aqui. O petróleo, gurizada, ele se forma a partir da decomposição de fósseis e plantas marinhas. Tá? É um combustível fóssil. Ele é um combustível não renovável. Ele é um combustível que ele vai se esgotar. O seu tempo de renovação leva milhões de anos. Então, por isso que ele é uma fonte não renovável. Não é que nem o vento que se renova rapidamente. Pois bem, o Brasil tem petróleo? Claro que tem, gurizada. E o tipo de petróleo do Brasil se chama pré-sal. Por que pré-sal? Porque está numa camada bem profunda e está numa camada acima do sal. Tá? Então, importante, pré-sal. Esse é o petróleo brasileiro. Bom, logicamente, toda essa região marinha do Brasil é uma bacia sedimentar. Ah, mas por que não exploraram isso antes? Porque, gurizada, é muito caro explorar. E esse petróleo do Brasil é difícil acesso, não é um petróleo fácil de você explorar.
A Petrobras teve que fazer anos de estudo para conseguir uma tecnologia que fosse rentável, uma tecnologia segura, que não gerasse nenhum impacto ambiental, né? Imagina, tu só gerar um impacto ambiental de exploração de petróleo. Derretimento de petróleo, gurizada. Vai petróleo para todo o oceano, contaminar as águas, plantas, animais, prejudica tudo. Tem que ter muito cuidado na exploração de petróleo. Então, durante anos, a Petrobras fez esses estudos e conseguiu achar uma técnica para explorar o pré-sal. Tá? Bom, vocês sabem que as primeiras explorações é lá na região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Só que, logicamente, essas reservas em algum momento vai acabar, essas reservas já estão chegando no seu limite e precisa achar novas reservas. Uma dessas novas reservas é a bacia de Pelotas, no qual está aqui nessa região próxima do nosso litoral. Bom, o que vai encontrar aqui? Petróleo. O que é o nome do petróleo? Pré-sal. Qual é a possibilidade disso aqui? Possibilidade de mais dinheiro. Por quê? Porque tem os royalties. O que é os royalties? Royalties, como se fosse um dinheiro, tá? Royalties. Aqui. Mais aqui. Royalties. Tá? Royalties. No qual é um dinheiro. Qual é um dinheiro? Tá? No qual os países acabam, né? Ou empresas acabam dando para os países, ou estados, ou municípios. Porque, como assim? Como estou explorando um recurso natural teu e esse recurso pertence à nação, então nada mais justo do que a gente dar uma quantia de dinheiro por estar explorando esse recurso que pertence à nação, pertence à sociedade. Isso é um royalty. Tá? A possibilidade aqui de um recurso para os cofres públicos, para os municípios que estão nessa região aqui, é muito grande. Tá? Que eles recebem. Outra coisa, gera mais emprego. Plataformas de petróleo, a gente sabe que aqui tem Rio Grande, que trabalha com isso. Tá? Então, como pode aparecer para ti nessa prova? Qual é o nome da bacia? Bacia de Pelotas. O que vai achar? Petróleo. Que tipo de petróleo é? Pré-sal. O que o petróleo é? É combustível fóssil. O que ele é o combustível fóssil? Porque ele vem de restos de animais e plantas marinhas. Não foge disso. Tá certo? Quem que vai explorar? Petrobras ou a Shell. Beleza? Seguindo. Só que também tem outra região. Foz do Amazonas. Que ela está mais polêmica, por quê? Porque ela está na floresta amazônica. Aqui está mais avançado para ser explorado, tá, pessoal? Mas, logicamente, gera problemática, porque aqui, né, região da floresta amazônica, aqui, nesse início, no final do ano, importante também, vai fazer a prova. A próxima cúpula climática do mundo será no Amazonas, Manaus. Presta atenção nisso. Um grande evento internacional que vai acontecer no Brasil no final do ano se chama Cúpula do Clima, COP30, no qual será realizada em Manaus, estado do Amazonas. O que vai se decidir? Vai se debater as questões climáticas, as mudanças climáticas. Tá? Bom, no qual essa bacia então, do Amazonas também se encontra petróleo. Esse tipo de petróleo, mesma coisa que bacia de Pelotas, pré-sal. Tá? No qual o debate, né, que se tem de risco aqui é justamente, né, o impacto que isso pode causar na região, né, das águas, da vegetação, né, e está explorando um combustível no qual ele é não renovável. A gente sabe todo o debate que envolve isso, de cada vez mais ter a transição energética. Tá? Então, esse tema pode aparecer assim para ti. Falando em petróleo, temos que falar da OPEP. O que é a OPEP? A OPEP é a organização dos países dos países exportadores de petróleo. Gurizada, isso aqui é um cartel. Eles que decidem o preço do petróleo, eles que decidem quanto barril de petróleo vai ser produzido no dia. Percebam que a maioria dos países que estão na OPEP estão aqui nessa região, Oriente Médio. É aqui que está hoje, né, a grande produção ainda de petróleo. Não é as maiores reservas, que a maior reserva está na Venezuela. Tá? Aqui é um cartel que basicamente decide toda a produção de petróleo no mundo. Eles têm um poder de decisão muito forte. O Brasil vai ingressar ao OPEP+. O que é o OPEP+? São os países que são parceiros desses países membros. Porque os primeiros países da OPEP são os países árabes. Por causa que eles criaram a OPEP lá na década de 70 como uma retaliação a Israel e uma retaliação aos países aliados de Israel, no caso dos Estados Unidos, para aumentar o preço do petróleo, para prejudicar os países da economia capitalista, que gerou crises econômicas, enfim. Tá? Isso é outra história, mas só para vocês entenderem a OPEP. O Brasil, então, ingressando na OPEP, tá? Ele passa a ter um poder de decisão, logicamente, muito maior na questão de petróleo. Ele consegue firmar maiores parcerias econômicas, ele consegue firmar maiores trocas de conhecimento, mas, logicamente, né, ambientalistas criticam a decisão de aceitar o governo da OPEP. Por quê? Porque isso aqui a gente está falando que é
de um combustível, que eu já falei, repito, de um combustível não renovável. É um combustível que polui, é um combustível que contamina o ambiente. Então, por isso que os especialistas, né, reclamam do Brasil ter entrado na OPEP+. Perfeito? Até aqui tranquilo, tá bom para vocês? Tá? Vamos seguindo então, porque tem muita coisa para a gente ver, tá? Mas sempre a gente está aí tentando passar a melhor forma como pode aparecer para ti. Olha só, o governo Trump, né? Já começou com tudo. Quem acompanha sabe. Gurizada, a gente viu que teve agora todo esse processo aí de saída, né? De imigrantes, né? Expulsão de imigrantes ilegais, inclusive brasileiros voltaram. E agora lá tinha o Green Card. O que é o Green Card? O Green Card era visto, né, como algo que tu, sei lá, tu casava com alguém que era dos Estados Unidos, conseguia cidadania. Tu estava trabalhando e morando muito tempo lá, podia conseguir cidadania. Só que o Trump agora ele vai vender essa cidadania, que é o Gold Card, no qual o preço disso é 5 milhões de dólares. Então, quem for rico pode comprar a sua cidadania e virar um cidadão norte-americano. Isso, logicamente, tá, é uma crítica, né? Isso é visto como algo perigoso, principalmente para quem quer o Green Card de uma forma gratuita. Cada vez mais for utilizado o Gold Card, né, o Gold Card, para tu ter a cidadania norte-americana, para tu ser aceito nesse país, tu vai ter que pagar 5 milhões de dólares. Então, é isso que vale a tua cidadania, é isso que vale tu te manter nos Estados Unidos, tá? Então, essa é uma temática, né, que pode aparecer para ti aí, né, perguntando o que é o Green Card, que é um título, né, de cidadania para quem mora há muito tempo, né, para imigrantes, ou para quem casa com alguém nativo de lá. Mas agora tem o Gold Card, no qual tu pode pagar para ter essa cidadania. É uma forma do governo Trump para arrecadar dinheiro, tá? E logicamente, né, expulsar imigrantes que são mais pobres, tá? Guardas municipais, seguinte, mudou. As guardas municipais, primeira coisa, o tema de segurança pública ele é um tema logicamente muito importante. Ele é um tema que cada vez mais a sociedade sempre em pesquisas fala que ela é muito preocupada com segurança pública. A gente sabe os níveis de violência, a gente sabe a insegurança que é morar em certas cidades, e cada vez mais o poder público tendo que responder a essas ações. O que antes a responsabilidade era basicamente dos estados, né? E também do governo federal. Mas os municípios ou ficavam escorados no governo estadual ou ficavam sem nenhuma ação. Com o tempo, foi se criando as guardas municipais. Esses guardas municipais, no início, eram basicamente os vigilantes de prédios públicos. Eles tinham todo um cuidado para que os prédios públicos não fossem invadidos, deteriorados, enfim. Com o tempo, com o debate de segurança pública, as guardas municipais foram ganhando mais corpo. As guardas municipais foram ganhando mais prerrogativos, mais direitos, e também deveres. Uma delas é acabar, né, utilizando arma, tendo patrulha, né, fazendo patrulha também nos bairros, né, não somente de prédios. O que agora, com a decisão do STF, autoriza as guardas municipais de todo o país a atuar como polícia. Agora eles podem, né, também fazer prisões em flagrante. No qual a gente está vendo vários municípios fazendo a proposta, né, nas câmaras municipais para que troque o nome de guardas municipais para polícias municipais. O que em São Paulo já gerou um certo debate, que a justiça entrou com uma ação, o Ministério Público, para dizer que o projeto de lei que estava na Câmara Municipal de São Paulo era inconstitucional por causa que transformava uma guarda em polícia e não poderia ter polícia porque não tem uma esfera da justiça de julgar no nível municipal. Estadual tem e federal também tem. Mas a gente está vendo, né, essa mudança acontecer porque o STF autorizou isso. Perfeito? Muito bem. Então pode aparecer isso para ti, essa temática. Perguntando, qual decisão o STF fez? Autorizar as guardas municipais para atuar como polícia, para fazer prisões em flagrantes. Qual é o nome que agora está sendo dado para essas guardas municipais? Polícias municipais. Eles são funcionários municipais, não são estaduais nem federais. Também existe nível metropolitano, mas também é nível municipal. Inteligência artificial, gurizada. Essa temática, logicamente, pode aparecer para ti perguntando, né? O que é uma inteligência artificial? O que é uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial ela é programada para responder a ações humanas. A gente vê isso desde uma inteligência artificial na nossa casa, que a gente fala, fulano, desliga a luz, fulano, adiciona tal coisa na minha lista de compra,
fulana, que compromisso eu tenho logo, fulana, qual é a previsão do tempo, fulana, para tal coisa. Inteligência artificial. Nosso carro, mesma coisa, inteligência artificial. O nosso aplicativo do banco, a gente conversa com uma inteligência artificial. No qual a inteligência artificial também tem aqui o chat, né, GPT, e o DeepChat, que é chinês, que está gerando polêmica, porque vários países estão bloqueando, com medo, né, de fiscalização, né, de espionagem dos chineses em relação a dados de pessoas de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Tá? Então, isso pode aparecer para ti perguntando, né? O que é uma inteligência artificial? Inteligência artificial não cozinha, que já caiu em questão de prova. Inteligência artificial, ela dirige, mas ela não cozinha. Inteligência artificial, ela não tem sentimentos. Inteligência artificial, né, ainda não está em certas profissões, algumas sim, mas outras não. Tá? Ela pode cuidar da questão da segurança, drones, o robô, tem robô agora, um carro com robô, o drone para monitorar questão, né, de vigilância, de monitoramento. Tá? Inteligência artificial também de reconhecimento facial, inteligência artificial de monitoramento de pessoas, a gente viu isso na pandemia, de monitorar pessoas que elas não estavam permitidas entrar na rua, e aí se ela não podia e o reconhecimento facial reconheceu, ela sofreu uma multa, podia ser presa. Então, tudo isso, inteligência artificial pode aparecer para vocês. Tá? Bom, Papa Francisco. Gurizada, a saúde do Papa Francisco ela não está muito boa, melhorou nos últimos tempos, tá? Como é que pode aparecer para vocês? Papa Francisco recentemente estava no hospital, né, passando por cuidados médicos, qual era o problema? Função respiratória, função motora. Pode perguntar para vocês o que é o Papa, que é a grande figura do Vaticano, que é o Estado católico, tá? O Papa é a grande figura para quem é católico, né? Pode perguntar qual é a nacionalidade do Papa, argentino, tá? Então, são temas aí para vocês, tá? Por isso, antes da gente finalizar, tá? Vou botar duas questões aqui, tá? Vai colocar pausa, tá? Quando eu disser já, vai fazer as questões, ele vai soltar e eu vou resolver contigo. Perfeito? Então, vamos lá. 1, 2, 3, pausa. Pausou? Deu certo? Conseguiu fazer? Vamos fazer juntos agora, então, aqui a questão. Olha só, debate da inteligência artificial tem tomado força nos últimos anos. Esse campo da ciência, que desenvolve máquinas e programas computacionais que são capazes de reproduzir, não quer dizer que faz, é reproduzir o comportamento humano, entre outras coisas. Trouxe ferramentas que são utilizadas no dia a dia das pessoas, como o mais recente lançamento do Google, a Gemini, ou Bard, em sua versão anterior. Assinale a alternativa incorreta a respeito do Gemini. Vamos lá. Pode ser usado em português e em outros idiomas? Pode. A gente configura, consegue utilizar. É capaz de realizar as coisas do mundo real, como dirigir um carro e cozinhar? Opa, aqui não sei, vamos esperar. Pode ser usado para gerar diferentes tipos de conteúdos textual? Sim. Como poemas? Sim. Código? Sim. Scripts? Sim. Peças musicais? Sim. E-mails? Sim. Cartas? Sim. Tá certo. Ainda em desenvolvimento, e suas capacidades estão sendo constantemente aprimoradas. Sim. Isso a gente vê pela nossa inteligência, o chat, por exemplo. Tu vai programando ela para te dar respostas do jeito que tu quer. Ela fica programada para ela responder do jeito que tu programou ela. Então, pode ser usado para responder perguntas de forma abrangente e informativa, mesmo que seja aberta e desafiadora. Sim. Então, a resposta correta é B. Tá? Uma outra. Duas questões que apareceram em concurso da Fundatec no início deste ano. Atenção. Em 18 de fevereiro de 2024, o Brasil se despediu de um dos grandes nomes do varejo do país. O empresário de 87 anos esteve à frente dos grupos Pão de Açúcar e Carrefour. Foi autor de 2 livros, Caminhos e Escolhas, em 2004, Novos Caminhos e Novas Escolhas, em 2016. A quem se refere a biografia? Abílio Diniz? Pode ser. Joesley Batista? O cara é o dono da JBS, da Friboi. Tá vivo ainda. Então, Luciano Hang, dono da Van, tá vivo. Hoje, dia 27 de 13. Roberto Justo, tá vivo também, apresentador, empresário. Enfim, tá vivo. E Alexandre Costa também é empresário. Então, a resposta correta, tá vivo também. A resposta correta é A, Abílio Diniz. Então, perceba. Tópicos que abordam personalidades,
tópicos que abordam fatos que envolvem política, que envolvem economia, que envolvem saúde, que envolvem educação, que envolvem segurança, que envolvem também esportes, tá? Tudo isso pode aparecer para vocês nesta prova. Tá bem? Te convido a continuar aqui na nossa plataforma, a continuar conosco, tá? A gente agradece muito a confiança que vocês no nosso trabalho, tá? Me sigam lá no Instagram, Adriano Costa, e também sigam lá o Projeto Polícia Gaúcha, né? E acompanhem todas as aulas aqui na plataforma, porque aqui está a melhor preparação. Beleza? Forte abraço e até a próxima.